E o Kierkegaard, para mim, é um dos primeiros indivíduos a introduzir esse tema mais do que contemporâneo, do significado da angústia como angústia, do desespero como desespero, da desesperança como desesperança, e que é algo que vai crescer entre nós mais do que qualquer outra coisa em qualquer outro tempo para trás. De modo que eu sempre vi o Kierkegaard como um cara que iria chegar ainda para as próximas gerações. Como eu vejo que ele chegou para minha neta de 23 anos. Que legal. Quando ela chegou aqui, que ela começou a ver livros do Kierkegaard, vô, você gosta desse cara? Eu falei, meu amigo, meu irmão de sangue, a gente já saiu muito juntos, já fizemos muitas coisas, ele tem os mesmos problemas que eu, ele critica o cristianismo como eu critico, eu já vinha criticando antes de conhecê-lo, encontrei nele um colega de crítica e o olhar dele antissistêmico é totalmente parecido com o que estava desenvolvido em mim a partir do movimento hippie. Mas estava essa antissistematização, a iconoclastia dele, que também estava presente em mim por causa de outras razões. De modo que, à medida em que eu fui encontrando, e a minha conversão foi em estado bruto de desespero, de angústia, de vontade de morrer, quando eu me converti, quando eu li o Kierkegaard 4 anos depois, eu já estava em casa, porque eu tinha atravessado o mesmo caminho. E a crise dele com a instituição acadêmica, fosse teológica, fosse filosófica, era também muito parecida com a minha. E o fato de que ele estudou, mas a grande manifestação de cultura dele vem do autodidatismo dele, mais do que de qualquer outra coisa, mais do que das formalidades acadêmicas. Você sabe disso melhor do que eu, que a academia, até depois da morte dele, reconheceu os textos dele como de grande riqueza filosófica e de pensamento, mas muito mal estruturados para serem alguns deles publicados pela academia, porque ele era informal demais no dizer as coisas. Então, até nisso eu me sinto completamente identificado com ele, sem nenhuma vontade de escrever para a academia, com vontade de escrever para as pessoas da esquina. O pessoal Caio, você acha que ele fazia isso porque ele escrevia a partir dele mesmo, Caio? Oi? Você acha que essa informalidade se dá, uma pergunta que veio quando você falava, se dava porque ele escrevia a partir de si mesmo, sabe? Como se estivesse também tratando as suas próprias angústias? Eu acho, não tenho a menor dúvida, eu acho que o Mateus, muito mais do que eu, não tem dúvidas disso, que, por exemplo, alguns dos textos dele, que foram achados depois, com contribuição de parentes, do irmão, de sobrinhos, de gente da família, coisas que ele não iria nem botar para publicar, algumas até inacabadas, carregavam todos os traços dessa informalidade, dessa coisa que ele fazia para ele mesmo, e não necessariamente para outros. Ele fez coisas para outros, mas ele fez muitas coisas para si próprio. Ele teve muitos diálogos que eram dele com ele mesmo. E ainda tinha mais uma coisa que o Mateus pode melhorar muito aqui na informação, que era um certo desejo dele de secrecy, de segredo, de manter certas coisas para o indivíduo bem pessoal, e para o indivíduo ele, mais do que para alguns. E porque na filosofia dele não dava para massificar o que ele estava dizendo. As pessoas não aprendiam só do empirismo, mas sem a experiência, sem a experiencialização, ninguém de fato internalizava nada que valesse a pena, se não fosse de fato vivido pelo indivíduo, né? O que você diz disso, Mateus?
Você falou muita coisa, e é muita coisa muito importante, muito legal. O Kierkegaard, ele é um grande pensador no sentido universal da coisa. Ele é um teólogo, um filósofo, um psicólogo, um literato, um crítico social, um crítico literário também. Tinha uma educação muito robusta, que foi muito proposta pelo pai dele. Agora, enquanto psicólogo, existe uma abordagem que estuda Kierkegaard. Há algum tempo já, ele é tomado, especialmente o conceito de angústia, estudado por psicólogos. Então, quem tem interesse de entender como é que ele entende essa coisa da angústia na existência, qual é esse caráter psicológico, tem gente produzindo sobre isso, inclusive na internet. Tem uma grande amiga minha, a Maite Sartori, que é uma psicóloga, que ela estuda Kierkegaard pelo viés da clínica kierkegaardiana, e é muito legal. Então, isso tem, né? E está se descobrindo mais. Agora, essa coisa que você fala da falta do rigor, isso é muito interessante. Porque o Kierkegaard, ele é um pensador que ele é difícil muito mais pelo método. Ele escreve bem. Você leu Temor e Tremor. Temor e Tremor é um negócio arrebatador, porque é bonito, porque é profundo. É uma poesia. É difícil e lindo ao mesmo tempo. Não à toa, Temor e Tremor tem um subtítulo que chama Uma Lírica Dialética. Não é um tratado. O Kierkegaard não escreve tratados, não escreve... Ele ironiza isso do conceito de angústia, ele faz uma forma como se fosse acadêmica, cita coisa em latim para brincar, para criticar esse academicismo que não chega no homem comum, como o Caio estava falando. Mas ele quer comunicar. Ele escreve com um método que ele chamava de comunicação indireta. O que é isso? Ética e religião não se ensina objetivamente num manual. Você não vai pegar e falar como ser um religioso em 5 passos. Né? Ou como ser 5 passos para ter uma vida ética. Não. Você precisa fazer o próprio indivíduo conceber. E aí a ironia. Então ele vai levando a gente no escrito e vai enredando, né? Mostrando que o pensamento ele precisa ser rigoroso, tem método, mas ele se dá a partir da existência. Não adianta a gente querer conhecer a verdade aparecer nua na nossa frente e a gente não saber o que fazer com ela. E ele diz, ainda em 1835, com 22 anos, eu quero uma verdade pela qual eu possa viver e morrer. Ele dizia que o importante não era o que, era como você faz a viagem. Agora, mais do que isso, o que eu acho extraordinário nele é o fato de que ele tem tanta certeza de que a vida dele é um acontecimento que pode passar a qualquer momento. Ele carrega toda essa sombra sobre a cabeça, que está muito presente no que ele produziu. Ele não teria produzido o que ele produziu se não tivesse nascido naquela casa, com aquela religião, com aqueles medos, com aqueles pavores, com aquelas maldições, com aquelas angústias, com tudo que ele experimentou. Agora, nada que ele diga não é exatamente o que Jesus propôs como método de experiência da verdade. Porque Jesus diz lá em João, no capítulo 7, no verso 14, um texto que o Kierkegaard depois veio a usar e gostar e se apaixonar por ele, que é o texto que diz: se alguém quiser saber se o que eu digo é a verdade que vem do meu Pai, pratique. Pratique. Não tem nada, o Kierkegaard não poderia ser mais do Evangelho na sua formulação do que como ele é diante do que Jesus diz. Quer saber? Não é só o que é a verdade, é como você vive isso. Quer saber? Pratique. Quer conhecer? Tem que praticar a palavra do meu Pai. E o que o Kierkegaard está dizendo é exatamente a mesma coisa, que você só desenvolve uma filosofia perene, que resista à existência e que carregue essa fé que rasga os véus da angústia, do desespero, do medo e das sofreguidões,
se você tiver a coragem de botar o pé no abismo, no vazio, no absurdo e andar. Aí você vai conhecer. Se você não fizer isso, você vai só especular, mas você nunca vai experienciar. E é isso que existencializa completamente o que ele ensina, mais do que qualquer outro, porque, por exemplo, o Sartre não disse isso. O Sartre achava que você podia ficar angustiado pela cabeça e morrer com um tiro nela. Agora, o Kierkegaard diz, olha, o que você tem não é que viver em angústia, experimentar a angústia como catapulta para a projeção da fé, que vai te jogar numa existencialidade com significado para além do teu desespero imediato. Não vejo ninguém com uma mensagem filosófica tão própria para tempos de existencialidade tão angustiosa como a nossa, do que o meu querido irmão de leite, só não é de sangue, mas a gente bebeu nas mesmas tetas do Evangelho, do que o meu querido amigo Soren Kierkegaard.